Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. 2 semanas depois estamos de regresso a estúdio. Aproveito para dar as boas-vindas aos nossos comentadores, Paulo Reis Mourão, professor da Universidade do Minho, e Anabela Oliveira, professora na UTAD. Hoje faz-nos companhia Bela Alice Costa, médica e um dos membros da equipa de cuidados paliativos do ACES Douro Norte. Olá, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Começo por lhe perguntar se sempre quis ser médica. Não necessariamente. Quando era pequenina tinha aqueles sonhos de criança, ser bailarina, cabeleireira, tudo assim muito mais feminino. Com o crescimento, a saúde começou-me logo a fascinar. Digamos que aí por volta do 9º, 10º ano, mas engraçado que, muito fruto da influência que o meu irmão tinha em mim, eu sempre sonhei ser enfermeira. Sempre tinha aquela ideia de que a enfermagem, aquilo que o meu irmão fazia era o topo do serviço à população. Pronto, entretanto, o meu percurso académico, quer no secundário, pronto, todo o percurso foi-se mostrando em termos de rendimentos superior. E começou a haver aquela especulação que os professores tinham muito de nos orientar. Não, mas olha que ali fazias um melhor trabalho, olha que ali também podes servir de maneira diferente. E digamos que só por volta do 11º ano é que eu foquei os meus objetivos para a medicina, pronto, e acabei por entrar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Foi uma altura já tarde, não é? Tendo em conta que quando se sonha em ser médico, já se pensa muito naquela questão de ter a média necessária para entrar, já foi... Foi ao contrário um bocado, ou seja, eu tinha muita noção de que a minha vida passava por servir. Eu era escoteira desde os meus 5 anos de idade e aquela máxima do estar sempre alerta para servir sempre calcou muito o meu percurso. A média permitiu-me, ou seja, a média eu conseguia antes de saber em que área que eu queria servir, ou seja, foi um bocado ao contrário, eu não procurei a média a média estava lá, permitiu-me alcançar um sonho que eu nem sempre construí, mas que depois se verificou ser realmente a minha vida, é aquilo que eu faço quase de manhã à noite, mesmo nos intervalos, no telefonema do amigo, do primo, do vizinho. A medicina está sempre lá, nos jantares, com o pessoal, seja na área política, seja na área dos amigos, nas forras, às vezes já estamos no meio da discoteca, a medicina vai sempre lá ter, não há hipótese. Nunca tem folgas, não é? Não. Nem a dormir às vezes, que uma pessoa sonha com isso. E como é que foi o percurso, então, desde que saiu da faculdade até agora? Muito bem, eu concluí a faculdade e nós depois temos um ano que é o ano de internato geral. Eu vim logo fazê-lo aqui para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu costumo muito estar longe de Vila Real, sou mesmo uma menina da terra. Os 6 anos que eu estava no Porto, apesar de ter gostado, os encantos do Porto, da vida académica, a boémia, sempre me fascinou, mas chegava a altura do fim de semana e eu queria vir para Vila Real, ter com os meus pais, com a minha família, com os escoteiros, com os meus amigos de cá, que sempre se mantiveram desde a infância. E por isso o meu foco quando acabei a faculdade foi, eu tenho que regressar a Vila Real, tenho que voltar porque aquele vai e vem, uma casa cá, uma casa lá, todas as semanas faz malas, mete lençóis, mete roupa, tira roupa, aquilo era um desgaste incrível e eu sempre senti que a minha casa era cá. Lá era uma passagem transitória para cumprir uma missão, mas a minha casa era cá. Pronto, fiz o internato geral no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é incrível porque permite-nos uma dinâmica de proximidade com os utentes que os serviços hospitalares escolares não nos permitem, porque há uma sobrelotação muito grande de alunos, há uma sobrelotação muito grande de médicos internos e às vezes a proximidade fica um bocado comprometida. Aqui há muito mais intimidade, quer com os profissionais mais velhos como com a população e com os doentes. E isso fez-me ter logo uma certeza, que era, eu não tinha, mais uma vez, aquela ideia de eu quero aquela especialidade, eu só vou ser feliz se for cardiologista ou neurologista, não tinha assim nenhum foco. Eu sabia que queria uma coisa generalista, uma coisa que me permitisse fazer um bocadinho de tudo e servir uma população de uma forma um bocadinho mais abrangente. E queria ficar em Vila Real, pronto. Eram as duas condições. E estava um bocado indecisa na altura entre a medicina interna, a medicina geral e familiar. Estava assim ali um bocado no limbo, meio hospitalar, cuidados de saúde primários. No meu ano tive a sorte de uma colega escolher a vaga de medicina interna antes de mim aqui em Vila Real e o que me empurrou para a medicina geral e familiar, que foi sem dúvida a melhor escolha que eu fiz, porque não há maior abrangência, não há maior proximidade,
não há maior intimidade com o doente e com a família, e que acabou por me encher as medidas. Entrei inicialmente em Lamego, no CSP de Lamego, comecei o meu percurso lá. Entretanto, o meu orientador de formação reformou-se e eu tive que ser recolocada, e fui recolocada aqui na USF Nuno Grande. Completei lá os 3 anos de formação que me faltavam. Quando terminei o curso, começaram as políticas do governo de tentar deslocalizar médicos para Lisboa. E então eu não tive vaga para ficar cá, apesar de saber que era necessária cá, apesar de saber que havia uma grande carência de médicos de família na nossa região. Eles não abriram as vagas e eu só tinha vaga em Lisboa. E eu disse, não vou voltar a sair de Vila Real. Rescindi contrato com a função pública e fiquei por minha livre conta. Fiquei a trabalhar a recibos verdes. Na altura trabalhava na urgência do Hospital de Vila Real, trabalhava ali no CRI, no Centro de Toxicodependentes, e ainda trabalhava depois no Hospital da Luz, que acabou por abrir a clínica mais ou menos nessa altura. No hospital, quando nós fomos para lá, éramos um grupo de 5, 6 médicas, houve um input muito bom a nível do serviço de urgência, uma dinâmica nova, com médicas novas, e o hospital propôs ao Ministério da Saúde fazer um contrato direto para que nós pudéssemos ficar ali, porque éramos necessárias, assim não havia recibos verdes e havia uma maior estabilidade. Foram recusados dois contratos. Na altura ainda era o tempo do professor Adalberto Fernandes. Os 2 contratos foram recusados porque nós éramos médicas de família e por isso éramos precisas nos centros de saúde em Lisboa. Não queríamos ir para lá, também não íamos ficar no Hospital de Vila Real. Pronto, acabámos por ficar mais uns tempos assim em recibos verdes. Entretanto, abri um novo concurso. Eu fui, na altura tinha a minha filha 1 mês de idade. Não tinha grandes expectativas de conseguir, mas tive uma vaga em Alijó. Fui para Alijó, adorei trabalhar em Alijó. É assim uma terra incrível, as pessoas são fantásticas, o centro de saúde, para mim, é dos melhores que nós temos aqui no distrito de Vila Real. Pronto, ainda estive lá perto de 1 ano a trabalhar. Entretanto, foi quando surgiu este projeto dos cuidados paliativos. Eu fui convidada pelo enfermeiro Gabriel para criar a equipa de cuidados paliativos, que era uma grande carência na nossa zona. Era preciso fazer formação, eu tinha que fazer um mestrado e considerámos que a minha proximidade do polo de Vila Real seria importante para que a equipa conseguisse ganhar algum dinamismo. Então tive um convite da USF da Nova Mateus, onde estou a trabalhar desde então. Partilho lista, tenho uma lista de cerca de 1200 utentes e partilho horário entre a medicina geral e familiar, a direção de internato de médicos de família também do nosso ACES e a coordenação agora da equipa, que começou agora há 15 dias. Antes de falarmos dessa equipa, só fazer aqui um apontamento. Já se falou aqui desta questão da falta de médicos, não é? Mas mesmo assim serem como que obrigados a ir para Lisboa. É uma questão... Lá está, leva-nos a falar da descentralização, que está tudo muito central também lá, mesmo nesta área. Professora, é um problema para o qual tem que se olhar, não é? É assim, fiquei muito chocada, porque não sabia disto, quer dizer, como é que é possível? Pessoas que são de cá, querem ficar cá, temos falta de médicos cá. Acontece um bocadinho e também são obrigados a ir para Lisboa. E ainda por cima do género, não queres ir, também não ficas cá. E é realmente chocante que isto esteja a acontecer quando há tanta falta de médicos de família em zonas onde a população é envelhecida, uma população que teve uma vida muito dura e, portanto, tem doenças complicadas, não é? Sim, sim. Isto é realmente chocante e estamos de novo... não se compreende. É um bocadinho como falámos outra vez dos professores, não é? Não se compreende que isto esteja a acontecer quando as pessoas querem ficar nas suas terras, querem contribuir para o bem-estar das suas gentes e poder fazer a diferença aqui. Não há explicação possível, não é? Ver uma pessoa tão jovem a querer fazer tanto pela sua terra e a ser impedida e ser obrigada a estar a recibos verdes, a trabalhar em vários sítios, a sacrificar-se tanto por uma lei que não tem explicação. Não se compreende, não é? Não é? Paulo Reis Mourão, é um caso de alguém que bateu o pé e fez tudo para ficar na sua terra. Claro. É um caso de um João Semana no feminino. Exatamente. Portanto, de um médico que é da terra e que se dedica à população. E, de facto, há essa importância nítida entre, como a Anabela referia, entre a região e a região estar provida de
médicos, de professores, de infraestruturas, sob o risco de, efetivamente, ainda haver mais sinais para que a própria região avance no processo de desertificação. E, portanto, quando nós vemos este tipo de indicações perniciosas que aumentam ainda mais a litoralização, nós, de facto, temos que ficar preocupados com as agendas escondidas que, não sei se são determinados partidos, são determinados grupos económicos, o que é que quer que seja, que impede que, efetivamente, todos aqueles que lutam pela interioridade consigam ter resultados. E nós vemos aqui, no terreno, como, efetivamente, essas agendas escondidas depois levam a que as pessoas tenham que optar ou ficar ligadas a grupos privados, que estão agora a cumprir aquilo que o Estado não está a cumprir, que é outra questão, porque não é de estranhar que os grupos privados estejam a entrar e a mostrar que é rentável, inclusive nas suas lógicas, estar nas regiões com menor densidade. E, em última análise, estamos a ver que aquele Serviço Nacional de Saúde, que não é sistema, é um Serviço Nacional de Saúde que foi criado inclusive para trazer um desenvolvimento igualitário a todo o território, está efetivamente a ter todas estas decisões por parte de quem não deveria ter, não é? E nesse aspecto, acho que a próxima legislatura deveria refletir com seriedade neste sentido de termos ou não termos um Serviço Nacional de Saúde, e se o Serviço Nacional de Saúde é efetivamente um serviço que está a prestar apoio às populações, ou se, pelo contrário, é uma máscara que está a favorecer só alguém ou alguns em detrimento da população e, sobretudo, da população mais fragilizada. Alice, é muito diferente trabalhar no Sistema Nacional de Saúde e num hospital privado, por exemplo? Sim, é muito diferente. Eu neste momento faço prática nos dois lugares. Continuo a trabalhar no Hospital da Luz, com quem nunca consegui tirar o vínculo, quer pela qualidade do serviço que lá é prestada, quer pela qualidade da equipa, pela dinâmica, realmente é um serviço de excelência, mas por outro lado eu tenho o bichinho do Sistema Nacional de Saúde, como quase qualquer médico. Nós somos muito incutidos na carreira médica e a carreira médica é muito vinculada ao Serviço Nacional de Saúde, se bem que, pronto, ideologicamente eu considero que a articulação entre o serviço e o sistema devia estar mais aprimorada e, sobretudo, na interioridade ganharíamos mais se o sistema fosse bem explorado para colmatar as falhas do serviço. Por exemplo, não se compreende como é que um hospital como Vila Real não tem uma urgência de neurocirurgia, com estradas com tanta sinistralidade como nos rodeia. Basta olhar para as capas dos vossos jornais semanalmente a importância que teria um serviço de neurocirurgia no Hospital de Vila Real. Já temos agora 2 neurocirurgiões, mas que não são suficientes para dar resposta a situações urgentes. E depois vamos ao Conselho, ao Distrito do Porto, e temos ali 3 grandes hospitais, todos eles com urgência neurocirúrgica. E nós questionamos o que é isto, não é? Que sentido faz? Nós somos um hospital de linha número 2 na escala de referenciação, ou seja, teoricamente nessa diferenciação teríamos que dar resposta a todo o Nordeste transmontano, não estamos a falar só do Distrito de Vila Real. Estamos a falar do Distrito de Vila Real, Distrito de Bragança, e ainda vamos buscar ali uma franja do Distrito de Viseu, que é o Concelho de Lamego e as imediações. Ou seja, é uma área geográfica extremamente dispersa, que em algumas dinâmicas tem uma resposta, não tem resposta. E este é um dos exemplos que, em termos legais, nós devíamos ter urgência neurocirúrgica. É uma promessa sucessiva que não sai do papel e que, ainda por cima, faz toda a diferença. É a diferença entre um acidentado com um hematoma cerebral ter uma resposta em meia hora ou 1 hora, no caso de Montalegre, ou ter que ir daqui para o Porto. E o sistema podia funcionar melhor. Nesse aspecto, o que eu acho é que o utente, a pessoa, o indivíduo, o cidadão, tem que estar no foco do sistema. Primordialmente, o Serviço Nacional de Saúde deve dar resposta a essas necessidades. Se por questões dinâmicas locais, se por questões de temporais não está a conseguir dar, o Estado deve contratualizar com as restantes dinâmicas do sistema, ou seja, o setor privado, o setor social, de forma a que o utente continue a ter acesso.
porque caso contrário não estamos a ter uma saúde nem igualitária, nem universal, nem transversal, estamos no tendencialmente gratuito, mas às vezes com um desprimor da qualidade. E às vezes eu acho que é mais importante apostarmos no sistema garantindo o acesso a todos do que apostar só no serviço, muitas vezes com compromisso da qualidade, mas sobretudo com compromisso da acessibilidade. Paulo Reis Mourão, concorda? Concordo, eu estava-me a lembrar. Uma vez ouvi em entrevista o médico, o Dr. Eduardo Barroso, que foi das primeiras gerações em que eles tinham que fazer o internato no interior. É o serviço médico à periferia, que foi aquilo que salvou a nossa população. Que era uma forma de eles próprios... E ele Certo. reconhece que este tipo de experiência deu-lhe a ele, pronto, que é um menino que vinha de famílias muito bem estabelecidas no coração de Lisboa e na capital, conhecer uma realidade que ele diz, eu só aos 25 anos é que eu percebi efetivamente o que era o mundo português. E ao contactar com aqueles retalhos de vida do médico, não é? Um médico do interior, um médico que não tem praticamente nenhum dos recursos com que aprendeu na universidade, a ter de curar, a ter de propor uma profilaxia, só aí é que ele percebeu como ser médico é muito mais do que o que vem nos livros. É, de facto, essa vontade de servir e de se aproximar de uma população A professora é que é heterogénea. E, portanto, isto ajudou, inclusive, a dar essa dimensão, Claro. não só de médico de um serviço nacional e essa dimensão nacional para o próprio médico. Aliás, a vocação médica está ligada ao juramento de Hipócrates, que tem, de facto, ainda hoje, em termos éticos, todo um conjunto de premissas que é do mais nobre que existe e, inclusive, essas premissas ultrapassam diferenças de religião, de idiosincrasias, inclusive de conflitualidade judicial. O médico torna-se obrigado a assistir, por exemplo, alguém que atentou contra a vida do seu pai. E, portanto, nesse aspecto, o juramento de Hipócrates, com 2.500 anos, às vezes, quem não quer, não é? já tinha esse profundo humanismo. E o Eduardo Barroso dizia, e compreendeu só, efetivamente, quando teve de realizar esse serviço na periferia. E, portanto, é muito importante, inclusive, há algumas histórias que eu poderia contar, mas só vou contar uma, da necessidade das atuais gerações, e a doutora Bela Alice, de facto, é uma belíssima representante das atuais gerações. Eu próprio tenho uma prima médica, na geração da doutora Bela Alice, e portanto, a minha tia, a mãe dela, é também médica. E as duas iam a passear em determinada rua do Porto e encontraram um antigo professor da minha tia que era, ou tinha acabado de ser professor da minha prima. E ele, curiosamente, disse, vocês são mãe e filha, que interessante. Bem, eu agora estou quase na reforma, mas eu confesso que vou começar agora o tal calvário dos 70 e 80 em que a gente tem que andar só a fazer exames de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Mas olha, eu quero saber onde é que tu estás, dizia para a minha tia, porque vocês, a vossa geração, entrava com 12, saía com 14, mas queriam pôr a mão em pessoas. Muitos dos que atualmente entram em medicina e saem de medicina são ótimos, entram com 19, saem com 19,5, mas são ótimos para trabalhar em laboratórios. Mas eu quero alguém que me ponha a mão em mim, que me faça continuar a sentir pessoa. E é muito importante, eu quando falo com os meus colegas de medicina em Braga, eles sentem essa necessidade, é que não é um hiato, é uma necessidade de recordar as atuais gerações, sobretudo aquelas que têm que contactar com pessoas, que efetivamente há um trato diferente que o médico tem de ter com o paciente do que o médico em laboratório tem de ter com um ratinho.
Portanto, são coisas diferentes e é muito importante esse contacto e essa experiência. A pandemia suspendeu-nos um projeto. No percurso esqueci-me de mencionar que eu há 12 anos que faço parte da secção distrital da Ordem dos Médicos de Vila Real e da Assembleia de Representantes Nacional da Ordem dos Médicos. E um dos projetos que nós tínhamos em cima da mesa e que a pandemia atrasou é como é que eu hei de explicar? A relação médico-doente ser considerada como património, ou seja, ser reconhecida como algo de transcendente e de diferente de tudo o resto que existe, porque de facto é isso que se verifica. E é sobretudo nesta relação médico-doente que se assentam os principais pilares da sociedade, da ética, dos princípios e que permitem, por um lado, ao médico conseguir ir mais além naquilo que é o seu regime terapêutico, que é muito mais do que instituir um fármaco, pedir um exame ou recomendar uma fisioterapia. Muito do processo terapêutico vem desta relação médico-doente e, por outro lado, permite ao doente ter aquela confiança, ter aquela vontade, ter aquela empatia que procura o médico nas mais diversas situações, que não sendo só puramente clínicas. E esta relação é aquilo que tem que aprimorar-se para a base de tudo. Seja serviço, seja sistema, seja público, privado ou social, a base está sempre nesta relação médico-doente. Ainda há dois programas atrás, a enfermeira Laurentina falava não da relação médico-doente, mas da relação dos enfermeiros, em que havia um senhor que ia de propósito ter com o enfermeiro para lhe ler as cartas, não é? Sim. Passando para a questão da equipa de cuidados paliativos, professora, não sei se quer fazer alguma pergunta sobre essa, vou-lhe dar essa oportunidade, fazer alguma pergunta sobre essa equipa, o que é que pretende saber? Sim, queria ouvi-la falar sobre essa equipa, mas primeiro quero ouvi-la falar. A equipa ao domicílio, mas também queria saber como é que está atualmente, por exemplo, aqui na região, a questão dos cuidados paliativos, ou como é que está em Portugal a situação dos cuidados paliativos. Pronto, em termos legislativos nacionais, nós temos uma lei de 2011 que regula a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. E esta rede, tendo como base os princípios constitucionais do Sistema do Serviço Nacional de Saúde, preveria que houvesse uma acessibilidade aos cuidados paliativos nas suas diferentes dinâmicas em toda a área territorial. Infelizmente, pronto, é mais uma lei que não saiu do papel. Previa que houvessem equipas hospitalares e a nível hospitalar temos a dinâmica intra-hospitalar, que é a equipa que nos doentes que o hospital tem internados por si e que mostram necessidade de cuidados na área paliativa vai dar resposta. Tem a dinâmica de internamento específico em cuidados paliativos e tem a dinâmica de consulta. E depois há uma dinâmica que fica mais a cargo dos cuidados de saúde primários, que é este suporte domiciliário. A parte hospitalar já tem uma boa resposta. Não conheço nenhum hospital que não tenha pelo menos já um esboço ou um embrião de uma resposta em cuidados paliativos, que na maioria dos casos é suportada pelos colegas da medicina interna que se especializam nessa área. Temos, por exemplo, aqui em Vila Real uma colega de anestesia que também dá apoio aos cuidados paliativos, mas grosso modo, regra geral, são colegas da medicina interna que escolhem mais aquele ramo. A nível dos cuidados de saúde primários, estas equipas domiciliárias nunca saíram muito do papel. Bragança tem uma boa equipa de suporte em cuidados paliativos. Lamego tem uma equipa que dá uma resposta parcial no apoio aos cuidados paliativos. O Distrito de Vila Real não tinha nenhuma equipa. E se formos aí por baixo, Portugal fora, há uma grande escassez ainda da implementação destas equipas. Qual é a grande importância, na minha opinião, e isto acaba por ser transversal aos estudos que são efetuados, quer com os doentes que conseguem beneficiar destes cuidados, quer com as respectivas famílias. Quando nós entramos numa necessidade de cuidados paliativos, significa que a vida chegou a um extremo de fragilidade muito diferente, não é? Há vários momentos da nossa vida que nós temos fragilidade, ou porque andamos mais em baixo a nível emocional, ou porque vamos ter um filho e por isso a fragilidade da gravidez, sendo uma fragilidade diferente, existe, ou porque a idade começa a avançar e surge a fragilidade da terceira idade. Mas a fragilidade que está inerente a uma doença que não tem cura,
seja ela oncológica ou não, é uma fragilidade muito diferente e de uma sensibilidade que vai muito para além do físico e que encarreta aquilo que são os nossos sonhos, as nossas expectativas para aquilo que nos resta da vida, a nossa dinâmica com a sociedade, se continuamos ou não a ser úteis, se continuamos ou não a fazer parte integrante da sociedade. E isto cria uma dinâmica muito abrangente. Pronto, o que é que acontece? Não me parece justo que os doentes no auge desta fragilidade tenham que se deslocar ao hospital quando querem ficar em casa, quando não têm grande facilidade de o fazer, quando estão muitas vezes a grandes distâncias, quando os transportes, como nós sabemos também na nossa localidade, não são propriamente uma grande aposta. Quando estão, por exemplo, acamados, como foi o caso, né? E que toda a logística é uma coisa terrível. Ou seja, conseguirmos manter estes doentes nos seus lares, e eu recordo que para a nossa população o lar é algo muito basilar, né? É a nossa casa, é o nosso maior aconchego. Garantir que esses cuidados podem chegar à casa da pessoa, ao familiar, ao cuidador, ao acompanhante, permitir que eles se mantenham naquele aconchego, naquele que é o espaço que eles sentem como confortáveis, sem que para isso percam a qualidade da prestação de serviços, sem que para isso percam a garantia de que têm um médico a controlar os sintomas, de que têm um psicólogo a acompanhá-lo no processo da fragilidade, que têm um nutricionista que vai garantir o aporte adequado ou até a retirada do abuso de alimentação, que é uma questão muito pertinente nesta fase da terminalidade. Um assistente social que garante que todos os apoios que estão disponíveis chegam àquele doente. Eu acho que é do mais nobre que pode existir e é do mais essencial que há para que uma sociedade possa realmente evoluir do ponto de vista da humanidade e da humanização. Acho que não... Não, eu faço essa pergunta porque há 3 anos atrás, é um caso pessoal, e eu queria saber se as coisas tinham evoluído. Efetivamente não evoluíram, por exemplo, é o caso de Aveiro. Sim. Aveiro, que é um distrito grande, não é uma cidade grande, sim, tem uma unidade de cuidados paliativos em Estarreja. Quando é na fase terminal, é preciso haver vagas e a vaga só se pode lá estar 3 dias. E se a pessoa não morrer naqueles 3 dias, vai ter que sair outra vez. Isto no caso da pessoa não querer estar em casa. Ou não ter condições para estar em casa. Claro. E os hospitais não têm. O Hospital de Aveiro não tem essa possibilidade. E eu acho, é isso. A pessoa precisa de estar com a família, por exemplo. Não é? Sim. A pessoa precisa de estar no conforto de um lar. E é a coisa mais humana que se pode fazer. E é muito mau que o Sistema Nacional de Saúde não pense nisso. Sim. As últimas palavras do meu pai foi: filha, o ser humano só deve sofrer até ao tolerável. E eu estou a sofrer o intolerável. E o meu pai estava na fase terminal de uma leucemia num corredor de um hospital. Sim. Infelizmente continua a porque o hospital que não tinha, que depois houve um médico que lhe deu a morfina e houve mais uma noite. Porquê? Porque não havia vaga na unidade de cuidados paliativos em Estarreja. E se calhar se houvesse lá uma equipa porque como ao outro dia já havia vaga, mas nessa manhã em que o papel foi assinado, e toda a rede já não foi de necessário, unidades de cuidados. Porque ele não quis estar em casa, ele quis ir para um hospital, mas o hospital não houve um quarto para o ter. Não houve. Quer dizer, e é assim, e quando nos disseram assim, há vaga, mas há vaga só para 3 dias. É assim. E é mau, porque nós temos muitos casos de oncológicos. Nós temos muitos casos. E eu digo uma coisa, nós temos muitos casos com necessidades de cuidados paliativos
Eu reforço sempre isto porque nós focamos muito na oncologia, porque são os processos que normalmente acarretam mais dor e que são mais repentinos e que as famílias são mais pesadas. Mas eu recordo e as pessoas têm direito a morrer com dignidade. Mas eu recordo que nós temos cada vez mais idosos com demências e as demências não têm cura e têm necessidade de cuidados paliativos. Recordo que cada vez mais os doentes com patologia cardíaca, insuficiências cardíacas terminais, doenças pulmonares obstrutivas crónicas, as doenças neurodegenerativas, as ELAs, tudo isto é uma área de atuação dos cuidados paliativos. Mas eu acho que tudo tem uma fase e eu volto à relação médico-doente. Durante muito tempo a medicina baseou-se nessa relação. Depois focalizámos-nos um bocado disso e fomos à procura da ciência e tivemos um boom tecnológico, uma coisa incrível. Fantástico, nós neste momento a medicina vai a todo lado, vai ao pormenor da célula, tem um avanço tecnológico e científico incrível. Mas esquecemos um pouco da parte da humanização. E acho que agora chegamos a esse ponto, está neste ponto de viragem e depende de todos nós, depende dos médicos, claro que têm um papel muito ativo na construção dos serviços e na sua dinamização, mas depende também da sociedade que tem que dar a importância à humanização, tem que a exigir, tem que... Exato. Eu mesmo fora da dinâmica dos cuidados paliativos, e eu contra mim falo porque também trabalhei num serviço de urgência e sei o quanto é carregado e o quanto é pesado estar lá com a sobrecarga de trabalho, com falta de condições logísticas, mas nós não podemos permitir que um utente esteja 6, 7, 8 horas num serviço de urgência e que o familiar não consiga ter acesso àquilo que é a informação do utente, não saiba o que se está a passar com ele, não consiga um conforto, não consiga... Quanto mais não seja com a digitalização dos meios. Hoje em dia pode haver uma aplicação, se temos um familiar direto, pode acompanhar. A informação não é do médico, a informação é do doente. E isto tudo são processos de humanização, ou seja, garantirmos que os cuidados básicos, que os princípios dos direitos humanos de qualquer indivíduo estejam garantidos nesta altura da doença e de fragilidade. Mas nessa fase, Sobretudo nessa fase. É assim, não haver unidades de... Sim. Não é? Sim, não haver unidades. Não se investir nas unidades. Sim. Tanto a nível domiciliário, claro. Eu confesso que mesmo na área da medicina, durante muito tempo, e estamos agora a vencer, havia um grande estigma contra os cuidados paliativos. Sim. Porquê? Era como se nós estivéssemos a desistir. Dizer que aquele doente ia para os cuidados paliativos era dizer, pronto, olha, vamos lá mandá-lo para a morgue. Não, é dignidade. E não tem nada a ver. Aliás, a maior parte dos estudos científicos mostram conseguem dar mais anos de vida, não é? Que um utente bem seguido... é morrer com dignidade. As pessoas não precisam sofrer. Bem seguido a nível de cuidados paliativos tem uma maior sobrevida, ou seja, vive mais tempo, mas sobretudo vive com mais qualidade. Qualidade, exatamente. Quer ele, quer a família, porque nós não podemos separar as dinâmicas. Quer ele, quer a família. Vivem mais tempo, vivem com mais qualidade, vivem com mais satisfação. Pronto. E acho que mais do que isto. Eu tive a oportunidade de acompanhar o dia em que a equipa foi para o terreno. E aquilo que os familiares diziam é que se não fosse a vinda destas pessoas aqui, não sabiam bem como é que haviam de fazer determinadas coisas. Exato, lidar com a situação. Paulo Reis Mourão, de tudo aquilo que já se falou entretanto, a existência destas equipas é de facto importante para dar a tal qualidade de vida. É essencial. Eu também tenho uma experiência familiar, quer o meu saudoso pai, quer a minha saudosa avó, foram doentes terminais em casa deles. E confesso, sobretudo no caso da minha saudosa avó, que foi muito confortável nós termos o apoio. Na altura ainda não havia uma unidade do serviço público e tivemos que recrutar uma equipa de enfermeiros que foram inexcedíveis. E eu dizia, assim todos os portugueses pudessem ter, na hora necessária, este tipo de cuidado, porque eles vinham, ficavam com a minha avó, tratavam a minha avó, davam atenção que nós queríamos dar e davam-nos também a formação, a informação, todo um conjunto de apoio que, de facto, nestas horas de maior fragilidade, qualquer cidadão necessita. E um apoio informado e um apoio informado. E eu tenho a certeza, e era aqui aproveitava esta deixa para perguntar à doutora Bela Alice, que
com resultados a virem a público destas unidades, destas equipas, creio que qualquer Ministério da Saúde que esteja atento terá interesse em dinamizar noutros espaços este tipo de iniciativas. O que é que se poderá fazer para ampliarmos o alcance destas iniciativas? Porque, obviamente, abrimos os jornais e muitas vezes encontramos o erro do médico, o erro das equipas de medicina. Mas isto também tem a ver, pronto, com sermos humanos e, portanto, uma boa notícia tem um impacto cerca de 3 vezes a 4 menor do que uma má. E, portanto, nós, obviamente, para compensar essas más, temos que reforçar, então, o impacto dessas boas notícias que envolvem essas boas iniciativas no terreno. E, portanto, o que é que acha que nós podemos fazer, além de termos o contrassenso no YouTube, majorar, de facto, este alcance? Vai levar a uma questão que eu, erradamente, ainda não tinha falado, que tem a ver com como é que nós conseguimos abrir a equipa. De facto, esta direção executiva foi excelente no detectar deste problema. O enfermeiro Gabriel e, na altura, o Dr. Afonso, que era o Presidente do Conselho Clínico, apontaram isto logo como uma prioridade para os 3 anos de exercício de funções deles. Eu desenvolvia do meu bolso pessoal todas as funções para conseguir completar o mestrado e ter a formação, e fiz o estágio depois no Hospital de Vila Real para ter a formação adequada para conseguir cumprir estas funções. As enfermeiras fizeram o mesmo, as outras colegas também tiraram as suas pós-graduações. Depois, quando a equipa já estava mais ou menos moldada, constituída, o que é que nós verificamos? Não tínhamos um carro. Não tínhamos dinheiro para contratar mais profissionais para completar a equipa, não tínhamos dinheiro para as dinâmicas necessárias, porque ainda por cima estávamos a viver a pandemia e todo o dinheiro era focalizado no combate à pandemia. E foi preciso surgir um projeto da Fundação La Caixa de apoio para a constituição de equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, com um financiamento de 150 mil euros por ano, para nós conseguirmos sair do papel e conseguirmos ir para o terreno. Ou seja, esta equipa tem bastante investimento do serviço público, claro que sim, quanto mais não seja dos seus profissionais, dos seus gestores que acreditaram nela e que investiram muito tempo para que ela pudesse constituir, mas depois precisou deste empurrão financeiro para que realmente fosse aceito pela administração regional e para que realmente pudesse ir para o terreno. Tudo isto é uma questão de políticas, não é? Onde é que nós queremos investir o nosso dinheiro? Onde é que nós consideramos ser mais importante investir os nossos impostos? É na dignificação do fim de vida, é na humanização dos cuidados de saúde, ou é noutro tipo de financiamento privado, nem voltar a entrar nas polémicas das TAPs, nem nada disso, porque não é a minha área. O que é que nós queremos? Também precisa de médico. Podemos procurar o preço de um voo para São Francisco ou garantir que temos um voo no final da vida com toda a qualidade e com toda a dignidade. Isto é uma questão de política de financiamento, não é? Não vai mais longe do que isto. Profissionais haverá, interessados cada vez mais em fazer a formação, tanto mais quando se veja que esta área tem uma aposta dos serviços centrais de saúde. Pronto, é uma questão de política, ponto, pura. Claro. Mais alguma questão? Estão esclarecidos? De facto, lá está, eu quando vejo que temos que estar dependentes dos políticos, eu começo a rezar. Porque, de facto, os políticos, é como diz a Bela Alice, eles chegam lá e têm outras prioridades, e estes bons exemplos acabam muitas vezes... Porque depois, se calhar, vamos ser oportunistas. Dá votos... Não é? Se calhar eles pensam, vai dar votos se eu investir numa empresa que tem não sei quantos milhares de postos de trabalho no ativo. Agora, eu acho que podemos todos dar esse apoio, porque as equipas médicas também precisam desse apoio. Aliás, faz-me lembrar uma anedota que aqui um padre amigo, que era o padre Nelson Pedro, me contava sempre, é que eles só visitavam médicos e padres quando era para as coisas piores. E eles dizem, não há ninguém, é que há um contabilista, um economista, alguém liga, olha, vamos ali a uma jantarada, vamos. A médicos e padres só lhe batem a porta para chorar, quer dizer, e também é o contrário. Isto é, também temos que, efetivamente, dar nós o apoio
à boa ação médica. Sim. E este tipo de iniciativas deve ser divulgada, deve até ser incentivada. A Fundação La Caixa está a prestar um ótimo contributo. Aliás, o setor fundacional é um setor que muitas vezes se presta esse tipo de contributos. Aliás, eu até tenho que fazer aqui um disclaimer que eu estou num trabalho para o Centro Português de Fundações relacionado mesmo com a extensão social das fundações. E o setor fundacional presta-se a muito deste trabalho. Mas este tipo de trabalho tem que ser motivado, tem que ser divulgado e, efetivamente, eu continuo a dizer, eu não peço mais poder enquanto não esgotar aquilo que eu tenho. Muitas vezes nós, os cidadãos, temos muito poder, o poder de divulgar estas boas práticas, mas também o poder, por exemplo, de premiar. Porque é que não há um prémio para as boas práticas médicas juntas da comunidade? Sim, exatamente, mas o que eu acho é que as fundações deviam premiar. Exatamente, criar prémios. Não financiar, quer dizer, as associações de municípios. estas atividades não deviam precisar das fundações, nem dos projetos, deviam existir deviam ser normais no Serviço Nacional de Saúde, deviam ser prioridade do Serviço Nacional de Saúde, depois serem premiadas pelas fundações, sim, mas deviam ser prioridade, ponto final, não é? Os políticos nunca se lembram delas, porque quando precisam vão se calhar ao privado. Não lhes acontece isto, não lhes acontece porque não precisam, porque têm poder económico para ir ao privado, etc. E isto é prioritário, porque infelizmente é prioritário, porque não dá votos. Não, eles vão morrer a ser a prioridade. A doutora Bela Alice diz as palavras isto devia que eu não ser a queria prioridade, dizer, não é? sejamos honestos. Porque Eu só discordo num Só para concluirmos aspecto. depois deste tema. Só discordo num aspecto muito que é a questão de separar aquilo que é os políticos da sociedade. Todos nós temos uma ação política. E eu acho que o grande problema é que nós nos demitimos dela no nosso dia-a-dia. Daí que eu não peço mais poder enquanto não esgotar aquilo que eu tenho. Sim, nós temos uma ação política, mas temos que exercer conscientemente. Não podemos lutar. Ou seja, temos que exigir aquilo Exato, que são nós os temos nossos que exigir, direitos. mas nós nunca podemos lutar contra a história do há dinheiro para injetar nos bancos dos fulanos que os põem na falência e que nunca são presos, ou nas TAPs e nestas coisas, não é? Isso nós nunca podemos lutar. E se me tiram dinheiro em impostos, eu deixo de ter tiram aquele dinheiro em dinheiro para impostos, apoiar inclusive alguém que está ao lado. Exatamente, mas é a questão das prioridades que a Bela Alice... E que ainda bem que há muitas, e que há pessoas como a Bela Alice, e que há pessoas que fazem, que criam e que têm este sentido da humanidade, não é? Mas que é um escândalo que me digam, como dizem muitas pessoas, sim, temos uma unidade ali, mas só lá pode estar 3 dias, até ao fim de 3 dias. Se a pessoa não morreu ao fim de 3 dias, vem para casa outra vez. E agora quais são as metas para os próximos quer dizer, momentos? há coisas que isso As metas da unidade? Sim, porque pronto, obviamente todos nós temos metas até para aumentar aqui do o pessoal, apoio que a Fundação deu, não é? Sim. Além da Fundação devem existir outros recursos que estão a injetar dinamismo, não é? Sim. E qual é dentro do prazo, o que é que propõem realizar? É assim, nós em termos de ação, nós propusemos-nos atuar em 4 pilares fundamentais. Um é o cuidado, não é? O cuidado ao utente nas suas diferentes dinâmicas, ou seja, nós fazemos apoio de domicílio, mas também se o utente ainda tiver com capacidade, podemos fazer consulta nas unidades de saúde de proximidade. Não estamos a falar do centro hospitalar, estamos a falar de fazer consulta no centro de saúde da localidade, Mesão Frio, Régua, Santa Marta, Mursa, Alijó, Vila Real. O apoio no domicílio, como disse, e o apoio em consultadoria, que é o que é isto. Temos um médico de família que está em Mesão Frio ou que está em Alijó, que tem um utente em cuidados paliativos, que ainda não precisa de uma ação muito especializada, mas que tem uma dúvida ou outra e que contacta a equipa no sentido de nós ajustarmos aquilo que é necessário. Depois temos o outro pilar da atuação, que é a formação. Garantir não só a formação dos nossos profissionais de saúde com a respectiva sensibilização para aquilo que é o cuidado holístico do doente, para aquilo que é a ação paliativa, para aquilo que são as necessidades em cuidados paliativos,
mas nesta dinâmica de formar queremos ir mais longe. Queremos ter a oportunidade de formar os profissionais das IPSS, dos lares, que têm tanto contacto com tanto doente com necessidades em ações paliativas e que muitas vezes não têm a sensibilidade necessária, nem o tato ou o conhecimento necessário para perceber a dinâmica. E isto apostar na formação, quer de profissionais, quer de outros agentes sociais que estejam em contacto, cuidadores informais, cuidadores formais, que estejam em contacto com este tipo de utentes, para nós é um aspecto fundamental. Depois, o aspecto de valorizar, ou seja, garantirmos que este final de vida tenha um valor diferente para o utente, seja através de ações de musicoterapia, reiki, cultura, garantir que as pessoas que ainda não estão acamadas, porque isto é um processo, não é? A ação paliativa é um processo. As pessoas que ainda não estão acamadas, mas que já estão em necessidade de cuidados paliativos, conseguem valorizar o final de vida de acordo com aquilo que são as suas expectativas, de acordo com aquilo que é a sua dinâmica pessoal, até a sua história cultural de vida, e que o processo final não é desencaixado daquilo que é eu vivi até agora e agora vou morrer. Não, que é um contínuo e sobretudo um contínuo de qualidade. E por último, um pilar de integração, que é garantir que as várias estruturas locais, quer estruturas de voluntariado, que nós ainda não temos muito bem instituída esta questão do voluntariado na área da saúde, estruturas de voluntariado, a própria Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, os diferentes municípios, as diferentes associações se podem articular para garantir que há mais sensibilização para esta temática, mais formação, mais apoio e mais intervenção em todas as suas dinâmicas. Muito rápido, temos mesmo que avançar. Que é, quando uma vez me convidaram para fazer parte de um compasso pascal, não vou dizer onde, me convidaram e eu tive a honra de fazer parte. Este homem tem tempo para tudo, até para fazer o compasso pascal. Eu não vou dizer onde, mas fiquei com a experiência marcante para mim. Porquê? Porque eu, no final daquele dia, fiquei com uma radiografia única daquela localidade. Claro. Porque eu entrei na casa daquelas pessoas. Isso é o maior privilégio que nós temos. Era onde eu ia chegar, porque o médico, ao entrar, obviamente tem um padrão ético e obviamente não vai divulgar cá fora. Claro. Mas fica-se com uma radiografia única da comunidade. Sim. Porque quando as pessoas muitas vezes vêm para a consulta, sejamos honestos, geralmente, a menos que a pessoa de facto esteja numa situação muito periclitante, mas a pessoa compõe-se, as senhoras até se a consulta é no Porto, então aproveitam para se compor ainda mais, portanto há um bocadinho toda essa maquilhagem. Quando nos entram em casa, nós compreendemos muito da realidade não dá para esconder da família, nada, não é? E no conjunto da comunidade. E percebe-se que há profundos hiatos. Eu, curiosamente, tinha uma certa ideia de determinados agregados, determinadas pessoas, e ao entrar em casa delas, percebi que efetivamente havia uma decalagem muito significativa face àquilo que mostravam em público. Isto deu uma percepção única, inclusive do desenvolvimento socioeconómico daquela comunidade. Partilha desta ideia ou não? As pessoas permitirem que nós entremos no mais íntimo do seu mundo é dos maiores privilégios e, ao mesmo tempo, da maior responsabilidade que pode existir. Aquilo que nós conseguimos sentir e ver numa consulta tem alguma profundidade, porque nós também ganhamos as nossas técnicas de saber chegar lá, questionar, entrar na casa das pessoas, perceber as discrepâncias que há entre o conforto dos diferentes lares, questões tão simples como aquecimento, questões tão simples como a própria arquitetura das casas, que muitas vezes dificultam imenso, até pessoas que ainda têm alguma mobilidade, mas têm um escadario imenso para sair de casa, pronto, acabou, a acessibilidade está completamente cortada para aquele indivíduo. Mas depois, mais do que isto, a dinâmica familiar, perceber as inter-relações, perceber o papel do cuidador, perceber o desgaste do cuidador, as necessidades que o cuidador também tem e que muitas vezes são esquecidas e são colocadas debaixo do tapete. É um polo muito dicotómico e a Elsa acompanhou-nos e viu que nós estávamos profundamente emocionadas naquele dia, porque realmente... Sim, nós queríamos falar com a equipa e eles só diziam:
5 minutos para respirarmos, para recuperarmos. É uma emoção muito grande, porque é uma responsabilidade imensa. Aquela pessoa está a dar-nos aquilo mais íntimo e que mais profundo tem, mas é um privilégio fora de série, assim, uma coisa que faz cortar aqui um bocadinho a garganta. Muito rápido. Queria só dar uma ideia, porque de uma experiência que eu tenho de documentários que vi de casos em Espanha. Um amigo meu que é realizador de documentários, há alguns centros em Espanha em que as pessoas que estão nessas situações se reúnem, portanto não querem estar tão perto da família, normalmente são pessoas mais jovens, ou são, por exemplo, mães que têm filhos e não querem que os filhos assistam a esses momentos, e têm, digamos que são uma espécie de pequenos centros, pequenos Nós temos o serviço de internamento em Vila Pouca. Nós não, é o hospital, lá está. Essa já não é uma dinâmica dos cuidados de saúde primários. E que eu acho que até está construído com bastante humanismo, ou seja, é um serviço com jardins, em que permitem até que o acompanhante, agora nesta altura de pandemia aquilo teve alguma alteração dinâmica, mas que de um modo geral permite que o cuidador possa permanecer e pernoitar com o doente. Sim. Mas é um serviço de internamento hospitalar, ou seja, não é um hospital de dia. O que é que isto significa? Significa que o doente tem que ter necessidades clínicas para ser internado, seja uma agudização dos sintomas, seja uma sobreinfecção, mas estando lá já permite o acompanhamento dos familiares e tem realmente uma equipa incrível. É assim mesmo. Não, eu estou a perceber, é muito diferente. Portanto, tem casos jovens. Um dos casos que eu vi no documentário é uma mãe, portanto tem vários filhos, tem 2 ou 3 filhos, e ela não quer que os filhos assistam e, portanto, o marido vai lá de vez em quando, mas é quase como um espaço, tem jardim, eles podem, por exemplo, pintar, tem várias atividades, mas eles não estão ainda numa fase tão aguda assim, mas estão numa fase em que há depois todo o apoio também médico, etc., mas não há aqui em Portugal, portanto não há esse... Não. Ali é quase como um afastamento voluntário. Sim, eu penso que culturalmente também isso ainda não se encaixa muito com a nossa sociedade. Aqui, mas acho que em Espanha a nossa sociedade tem muito o conceito da hospitalização da morte, ao contrário daquilo que se vivia anteriormente. Ainda há muita tendência para tirar a morte de casa e levar a morte para os hospitais. Pois. Também são opções, não é? Sim, e quando não é com a família, não é? Por isso, esse conceito eu acho que culturalmente também ainda não tem assim muito lugar. Eu acho que não deixa de ser interessante, não é? Mas cá não existe, não. Em Portugal não existe nada. Eu acho que eles assumem um bocadinho mais essa situação. Temos mais ou menos 15 minutos para os restantes temas, portanto vou pedir-vos que sejam sucintos. Eu deixei este tema, como é um tema realmente importante, deixei falar também mais um pouco, porque acho que há mesmo essa necessidade de darmos a conhecer este tipo de cuidados que são prestados. Vou aproveitar aqui a deixa de há pouco do Paulo Reis Mourão, já que foi lá no Compasso Pascal. Houve uma notícia esta semana do afastamento de um padre pela Diocese de Vila Real pela suspeita de abuso sexual de menores. De que forma é que comenta esse caso? Mais um? Bem, eu vou comentar no genérico e, obviamente, o caso individual, friso mais uma vez, são casos que envolvem a justiça e, portanto, eu já aqui, em casos parecidos, deixei esta minha posição. Creio que a justiça tem a necessidade de tempo próprio e de serenidade própria e, portanto, a partir daí... aliás, nós, neste espaço público, cumprimos também com esse objetivo. Agora, a temática genérica, começando na questão do abuso sexual, é uma temática que, obviamente, por algum motivo, hoje é reconhecido como crime na generalidade das sociedades ocidentais. Todos nós temos direito ao nosso corpo, inclusive quando vamos na rua e se tocamos inadvertidamente em alguém, ou se algum encontrar um inadvertido, nós devemos pedir desculpa e estamos à espera que o outro nos peça desculpa porque houve ali um toque que não era esperado, porque lá está, o nosso corpo pertence-nos e deve ser respeitado enquanto tal. Obviamente, envolvendo depois o abuso sexual ainda de menores, temos efetivamente uma gravidade maior.
na medida em que se entre adultos é grave, então, envolvendo menores, envolve-se ainda um ser que naturalmente está fragilizado e ainda por cima com uma marca potencial maior, na medida em que está a informação, muitas vezes está numa perspectiva de desigualdade de recursos de defesa própria, seja perante um padre, seja perante um médico, seja perante um professor, seja perante um parente, um familiar. E, portanto, claro. daí um menor que esteja debaixo deste tipo de pressões é um menor que, de facto, não tem a mesma igualdade que um adulto tem e que faz uma fronteira clara, ou que tenta colocar uma fronteira clara perante uma tentativa abusiva de outro adulto. Efetivamente, temos agora este conjunto de ações que vem no decurso, também temos que reconhecer, de muita pressão pelo avolumar de casos ao longo da história e, de facto, pela mediatização que eles tiveram, mas que a própria Santa Sé, o próprio Vaticano, se sentiu na obrigação de o colocar de um modo a nível universal. Portanto, não é só um caso individual. Com o Papa Francisco há este esforço a nível universal. Mais uma vez refiro, espero que todos estes casos sejam devidamente sinalizados, sejam devidamente sancionados, as vítimas sejam devidamente ressarcidas, sendo certo, e também aqui dois aspectos, que há uma majoração do impacto agora, porque, de facto, estão a surgir com um número avassalador. E é um número que, numa imagem talvez não muito feliz, se compara à queda de um avião. Em termos prováveis, é muito mais provável haver um sinistro numa estrada do que haver o sinistro que envolva o avião. Mas, efetivamente, quando cai o avião, há um impacto devido ao número de passageiros que lá estava. Quando, se calhar, somarmos todos os sinistrados na estrada durante um dia, são bem maiores do que... O mesmo acontece aqui no fenómeno do abuso sexual na Igreja. Se somarmos, infelizmente, todos os abusados sexualmente ao longo dos anos por outros agentes que não padres, temos, efetivamente, números que são também medonhos. Sim, sim. Agora, obviamente, o que aconteceu foi que durante anos havia toda uma cultura de proteção que fazia com que estes casos a própria Igreja internamente não os quisesse tratar, ou não os quisesse Até o processo denunciar. jurídico interno não estava a funcionar. E depois, exatamente, logo os próprios tribunais eclesiásticos. Claro. Não é? E depois, pronto, havia toda uma cultura, uma certa moral de... E a de uma própria tentativa de mentalidade, por exemplo, compreensão, do Papa não é? Francisco daí e a os Papas necessidade de... anteriores também têm incutido, Sim. não tanto o Agora, anterior, mas... Isto pode-nos levar o porquê. Agora, volto a dizer, em termos estatísticos, e há já quem tenha feito estas contas, e uma pessoa poderia trazer aqui os estudos para isso, nós não podemos assegurar que isto é um fenómeno da Igreja Católica. Não é só da Igreja Católica. E, portanto, se fosse só da Igreja Católica, convenhamos, até era muito simples tratar o assunto. Mas não, é um fenómeno que extravasa. Sim. Lá está, mais uma vez, são fenómenos que a psiquiatria tem que ajudar a compreender, obviamente também a antropologia, obviamente também a própria sociologia. Agora, obviamente, temos este avolumar, porque, por um lado, ainda bem que houve esta mediatização, deixou de ser possível esta neblina que pairou durante anos, e há esta compreensão por parte da própria Igreja de que isto é efetivamente doloroso e é contrário ao próprio espírito da Igreja, convenhamos. Obviamente, também há aqui só uma questão muito rápida antes de passar à Anabela, que a própria Igreja Católica, e se olharmos para a história da Igreja Católica, teve já muitos ciclos. E é curioso que este ciclo de uma certa castidade, um certo pudor
inclusive público e privado, que é pedido ao homem da Igreja ou à mulher da Igreja, foi muito mais, digamos assim, puritano a partir do século XIX. E porquê? Por uma aproximação ao anglicanismo, a moral vitoriana, em que, na medida em que havia a extensão do capitalismo burguês, havia aquela velha máxima de virtudes públicas e vícios em privado. E, portanto, o cidadão, digamos assim, bem constituído, era o cidadão que reservava para a sua intimidade os vícios e que publicamente se mostrava como um homem virtuoso. O mesmo foi incorporado depois pela Igreja Católica ao ver muitos dos sacerdotes anglicanos a terem comportamentos próximos. Isto é, publicamente havia uma certa ideia de homens afáveis e mulheres afáveis, e depois em privado, obviamente, dava uma certa liberdade, que contraria séculos em que a Igreja Católica, inclusive, era uma confissão que estava muito à frente no reconhecimento do corpo e da sensualidade do corpo. Não é por acaso que no século XVI e até ainda hoje o homem que tem o maior número de patronizados em Portugal é um padre, que era o padre Costa ali de Trancoso, portanto, de 1999, não é? Filhos, agora, isto efetivamente é algo sensível, é algo que, obviamente, nós, enquanto cristãos católicos, nos dói. Eu acho que é horrível sermos molestados ou haver uma tentativa de sermos molestados, ainda mais por pessoas que nós usamos como referência. Eu acho que é algo que me cega só de pensar e efetivamente espero que se faça a justiça e que haja em todos os casos também uma grande compreensão e não haja de facto uma difamação desnecessária, porque também convenhamos, todos estes casos são sensíveis. Sim, estamos a falar de uma suspeita. E, não é? obviamente, nós temos também que olhar para todos os envolvidos com a equidade e com aquilo que a justiça se espera. Sim, já muito foi dito, portanto... Sim, mas uma suspeita, mas que também que já é antiga. Sim, Portanto, sim. É evidente, não é só da Igreja Católica, porque também há suspeitas noutras igrejas, mas que também tem muito a ver com a questão, por exemplo, dos seminários. Repara que os seminários, os grandes colégios, os grandes seminários, portanto, tudo isso passava também nesses contextos, não é? Porque eram contextos de educação e disso tudo, e eu acho que é um bocadinho essa questão do puritanismo, dessa exigência de pudor e de puritanismo, e que agora está a vir ao de cima, precisamente porque o Papa Francisco e a Igreja e o Vaticano está a assumir todos esses erros, e acho bem que as coisas sejam feitas e que as pessoas sejam castigadas, e que seja tudo apurado, porque isso não pode acontecer. Mas que obviamente tudo seja resolvido como deve ser, porque lá está, os tribunais eclesiásticos também escondiam, porque tudo se escondia, e eram os tais vícios privados que o Paulo fala, mas que devem ser tratados, lá está, com a seriedade, sem a difamação e sem associar este tipo de coisas só à Igreja Católica, ou achar que é só na igreja que isto acontece, porque infelizmente em contextos familiares acontecem também. Não, isso há alguma coisa a dizer sobre tudo tem que ser feito com seriedade. Eu acho que é preciso fazer uma reflexão muito séria, a nível da Igreja acerca daquilo que é o papel da sexualidade no ser humano. Claro. Isto levanta-nos outra questão. Tudo o que é repressão normalmente pode ou não ser bem suportada, pode ou não ter bons resultados. E é preciso olhar para isto, por um lado, com o ponto da justiça, que necessita claramente de proteger estas crianças e de proteger os abusados, mas é preciso olhar para o outro lado, que é o lado do abusador, e perceber, em termos de dinâmica, porque é que estes casos surgem e tentar ir à fonte do problema. Exatamente. Muito bem. Muito rapidamente, o último tema que tínhamos para hoje, e aqui vão ter mesmo que ser muito sucintos. Vou começar desta vez pela professora Anabela, relativamente é um dos temas até da capa do jornal, relativamente ao início do julgamento dos 2 ex-autarcas de Elijó, pelos crimes de prevaricação. Não sei se leu alguma coisa sobre este assunto, mas
É mais um caso de políticos Li, ou é ex-autarcas mais um à perna caso, com a justiça, não é? sim, de autarcas que fazem construções para beneficiar empreiteiros. Se quer que eu seja sucinta, faço só a pergunta. Só estes? Não digo mais nada. Pode dizer mais qualquer coisinha. Sim. Não, isso parece-me que é tal coisa. Estes tiveram azar de ser apanhados. Só estes? Não sei se haverá alguns que não façam isto, que não fazem isto. Acho que é um bocadinho como na altura que o autarca de Oeiras, que agora de repente está-me a dar uma branca e não me lembro dele, Luís Altino Moraes, quando foi preso disseram assim, coitado, teve azar, foi o único que foi preso. É o que eu tenho a dizer. Bela Alice, é de facto, é isto? É só estes? Claro que não, nós sabemos que não. Eu acho que esta questão levanta aqui duas coisas extremamente importantes. A primeira tem a ver com o papel do poder na sociedade. Não é? Dá-lhe poder e ele revela-se, não é? E isto é o papel que a sociedade também tem em escolher os seus autarcas e em escolher quem quer que dirijam os seus destinos. E por outro lado, é o perigo em que estamos cada vez mais a cair da descredibilização da política. E estes casos são extremamente perigosos, não por aquilo que importam de corrupção, não só por aquilo que importam de corrupção e de lesão daquilo que é o honorário público, mas sobretudo pela parte social, de pôr a população geral contra aquilo que é a classe política. E por isso tem que haver cada vez mais transparência nos processos, tem que haver mais fiscalização. A oposição tem um papel fundamental nesta ação e deve ser visto como tal, como oposição e não como picardia. E este é o papel da oposição, é garantir que estes casos não perduram nas dinâmicas das autarquias. E depois é o quebrar de vícios, é garantir que os ciclos são curtos, que não há uma perpetuação destas manipulações, porque sabemos que quanto mais tempo estes autarcas estão no poder, também, ou eles ou os seus sucessores, maior é o risco destas situações acontecerem. Sim. Temos que cortar o ciclo, para não dar sequer o... Aso a que isto aconteça. Exatamente, é isso. Paulo Reis Mourão, muito rápido. Então agora que eram 2 horas. Então. Não, mas muito rápido. Mas o julgamento ainda não acabou, não, foi só a primeira sessão, portanto devemos ter mais oportunidade. Não, de facto, só permitir-me adicionar 2 elementos ao que já a Anabela, de uma forma tão elucidativa como a Bela Alice também acrescentaram. É que, primeiro, acho que os acusados alegam que fizeram sem conhecimento. Isso que também é normal. A amnésia também é uma coisa muito normal. Que se deixaram ir na indicação de chefes de divisão. Isso é grave, quer de uns, quer de outros. Porquê? Porque a Bela Alice perguntava, efetivamente, eu compreendo que um autarca não tem um curso de preparação, as pessoas não nascem autarcas, mas, efetivamente, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Que assumimos. E, obviamente, eu tenho que procurar gerir bem a minha autarquia, mas tenho que procurar também saber aquilo que os que estão subordinados à minha responsabilidade fazem. E, portanto, eu não posso, efetivamente, dizer que a responsabilidade é do funcionário. Há uma cúpula e eu, como sou responsável para cortar as fitas quando as coisas correm bem, também devo ser responsável para responder pelo erro, muitas vezes involuntário, do funcionário. Sim, sim. E, portanto, aí acho que há alguém que fica mal na fotografia. Depois, como a Bela Alice referiu, há procedimentos que devem ser procedimentos travão. Não há o papel de uma Assembleia Municipal, não há o papel dos vereadores, inclusive dos vereadores de oposição, que questionam ou todos assinam de cruz. Porque então, se todos assinam de cruz, então, por isso qualquer um podia lá estar, não é? As câmaras podiam poupar muito em eletricidade e água só funcionasse uma vez por semana, como muitas juntas de freguesia, não é? E, portanto, em última análise, estão a dar razão àqueles que querem cortar as autarquias de alto a baixo. Só para terminar, eu faço parte de um task force que até está sediado em Bruxelas de luta contra a corrupção. E, inclusive,
nós estamos a avançar agora ali com colegas da Galiza, da Universidade de Santiago de Compostela, para índices de risco de corrupção. Isto é um bocadinho como o índice de risco cardiovascular. Não é que a pessoa vai ter um ataque cardíaco, mas há alguns que têm um risco maior e outros que têm um risco menor. Agora, há indicadores que provam que determinadas autarquias ou determinadas jurisdições têm um risco maior de corrupção quando, por exemplo, têm uma maior concentração dos contratos, quer em número, quer em valor, em determinadas adjudicatárias. E isso não só vai contra os códigos de contratação pública, como vai contra as boas recomendações de contratação pública. Isto é, porque é que eu tenho sempre que adjudicar o mesmo empreiteiro? Porque é que eu tenho sempre que fazer encomenda ao mesmo fornecedor? Não há outros empreiteiros, não há outros fornecedores? E, efetivamente, eu aí tenho que questionar porque é que estes indicadores não são pedidos, por exemplo, nas Assembleias Municipais a todos os autarcas. E, portanto, em abono da verdade, este, mais uma vez, é um caso em que só podemos falar genericamente, lá está, mais uma vez, mas eu acho que é um caso belíssimo, que, em última análise, quem devia estar no banco dos réus era todos aqueles que fizeram parte dos órgãos autárquicos municipais naquele período. Muito bem. Para terminar, vou então pedir-vos que destaquem uma das notícias do jornal desta semana e que digam o porquê. No minuto. Paulo Reis Mourão, 1 minuto. Bem, num minuto eu começaria pelas propostas dos partidos para o distrito de Vila Real. A Voz de Trás-os-Montes cumpriu com a auscultação dos diversos cabeças de lista. Dos debates que eu ouvi a nível nacional, ouvi muito pouco ou nada sobre o interior. E, portanto, eu fico preocupado se os debates que são ouvidos a nível nacional falam de tudo menos de interior, falam de tudo menos de ensino superior, falam de tudo menos de cultura. E, em abono da verdade, eu questiono, de facto, se os nossos representantes que vão ser eleitos no dia 30 vão ter capacidade para contrariar este silenciamento. Outra questão para dia 31. Eu vou gostar de ver se finalmente Vila Real vai ter secretários de Estado no próxima legislatura ou então algum ministro. Ou vamos continuar a ser ultrapassados por Bragança, que só elege 3 deputados, por Guarda, que só elege 3 ou 4, e, portanto, depois não se admirem que há distritais que sabem trabalhar ou que se calhar são mais competentes e há outras que Fica a dúvida no ar. Professora. Eu sublinho aqui o facto de o Artimanha, que é promovido pela Animódia, pela Associação de Aguiar Agueirense, que é responsável por esta organização. O Artimanha foi nomeado para os Iberian Film Festival Awards, portanto, que é um festival cultural agueirense que traz arte aos montes e está nomeado para esta categoria e que é muito importante. Portanto, é o Festival Iberian Festival, é promovido pela Associação Portuguesa de Festivais de Música e de várias artes circenses, etc. E é muito bom. Um aplauso à cultura, não é? Serem nomeados. E, portanto, votem neles. As votações decorrem até o dia 31 de janeiro e estão sujeitos a este concurso, a esta votação. E, portanto, é uma boa artimanha. É uma boa artimanha. Votarem não são tão boas. Nestes nossos... São ex-alunos também do curso de Teatro e Artes Performativas da UTAD, que eu sou diretora. Portanto, toca a votar aqui nos Artimanha, faz favor. Muito bem. Ela, Alice. Eu aproveito para dar aqui uma nota positiva aos autarcas de Mursa que apostaram na proximidade. E eu sou muito sensível à proximidade, duplicando o apoio às juntas que ganham assim mais competências. Eu acho que o autarca de proximidade é aquele que melhor conhece a população e, consequentemente, as suas necessidades. Autonomizá-los para que possam pôr os seus conhecimentos acerca das populações no serviço às mesmas é uma mais-valia que deve ser referenciada. Muito obrigada aos três por estarem aqui connosco. O Contrassenso fica por aqui. Voltamos na próxima semana com novos temas e um novo convidado. Até lá, fique bem.